Inicialmente ela foi feita apenas para os trabalhadores da casa, só que fez sucesso, muita gente começou a pedir, e nós achamos por bem abrir para quem quisesse. A Luana está com a lista, vamos mandar fazer semana que vem, né? Então, assim, a última semana para fazer a encomenda custa 550 cada uma. Bem baratinho. Ó, acabou o problema aí? Porque a saída da base por uma outra saída P10, vai dar certo. Vai dar certo? Então hoje todo mundo pode fazer pergunta que a gente tem um microfone. Vai. Hã? Hoje, é. Bom, então o aviso que a gente tinha só esse. Como todos já devem saber, nós mudamos a dinâmica do nosso estudo e fizemos ele mais interativo, porque essa era a ideia inicial. Todo mundo pode participar, pode tirar as dúvidas, porque eu que fico aqui na frente às vezes, eu vejo o rosto de todo mundo. E o que a gente mais percebe é que todo mundo sai daqui com mais dúvida que na hora que entrou. Então, quando a gente pergunta, a gente tira a dúvida e dá a oportunidade de outro aprender. E meu pai sempre falava, não existe pergunta boba, existe bobo que não pergunta. Porque toda pergunta, ela tem fundamento e ela serve para alguém. Então, convido a todos para que nós possamos elevar os pensamentos até Jesus. Agradecendo pela oportunidade de estarmos mais uma vez aqui reunidos em seu nome. No intuito de estudar essa doutrina que tem sido o farol da vida de todos aqueles que a abraçam com sinceridade e com amor. Essa doutrina que veio para trazer ao mundo a revivescência do Evangelho de Jesus e dar continuidade nessa caminhada, visando a melhoria do homem. Pedimos ao Mestre amado que possa iluminar e inspirar a expositora da noite e que possamos sair daqui melhores do que entramos, e que os eflúvios aqui gerados possam ganhar o éter cósmico e atingir todos aqueles necessitados, sobretudo os que nós guardamos em nossos corações, nos nossos pensamentos e os nossos familiares. Dessa maneira, em nome de Jesus, damos por abertos os estudos essa noite, que Ele nos ilumine hoje e sempre, e que assim seja. Parou? Melhor deixar o cabo por trás, senão você vai tropeçar nele. Boa noite. Que Jesus nos abençoe, nos envolva na sua paz, no seu amor. Nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando a segunda parte já, e estamos no capítulo 4, que fala do mundo espírita ou mundo dos espíritos. E estamos falando sobre a pluralidade das existências. E essa questão de hoje, ela está relacionada à transmigração progressiva. Deu certo? Está muito longe. Colocar mais perto? Isso. Tem que colocar na frente da sua boca. Isso, aqui? Tá. Não, aí depois eu não enxergo aqui. Cego é cego, né? É. Um dia a gente aprende, viu? Estamos a caminho da luz. Diz que a luz já existe entre nós, em nós. É só trabalhar para que ela apareça, né? Então, estamos aí. Bom, então, nós estamos
hoje, estudando a questão, começando na questão 195, que ainda fala da transmigração progressiva. Nós sabemos que essa transmigração é a mudança de uma situação para outra. E, no nosso caso, nós estamos analisando a mudança nossa, enquanto espíritos errantes, para a vida corporal, que é a nossa reencarnação. E essa questão de hoje, começando, é 195. Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores: a possibilidade de se melhorarem noutra existência não será de molde a fazer que certas pessoas perseverem no mau caminho, dominadas pela ideia de que não poderão corrigir-se, mais tarde? Então, Kardec quer saber se a gente sabe que a gente vai melhorar um dia. E se nessa existência a gente não está com muita vontade, não está com muita disposição, será que a gente pode deixar para depois? É interessante que nós ouvimos muitas pessoas falar assim: ah, não, a situação está difícil, vou deixar para a próxima existência. Na próxima eu resolvo. Então, é o que Kardec está querendo saber. Se tem essa possibilidade da gente melhorar noutra existência, a gente não pode deixar para lá, para essa outra existência, e agora ficar continuando do mesmo jeito que a gente está? E aí, os espíritos respondem: aquele que assim pensa, em nada crê. E a ideia de um castigo eterno não o refraria mais do que qualquer outra, porque sua razão a repele. E semelhante ideia induz a incredulidade a respeito de tudo. Se unicamente meios racionais se tivessem empregado para guiar os homens, não haveria tantos céticos. De fato, um espírito imperfeito poderá, durante a vida corporal, pensar como dizes, mas liberto que se veja da matéria, pensará de outro modo, pois logo verificará que fez cálculo errado, e então, sentimento oposto a esse, trará ele para a nova existência. É assim que se efetua o progresso. E essa a razão por que, na Terra, os homens são desigualmente adiantados. Uns já dispõem de experiência que a outros falta, mas que adquirirão pouco a pouco. Deles depende acelerar-se o progresso ou retardar-se indefinidamente. Então, interessante que a questão, Kardec pergunta: olha, então nós podemos ficar mais tranquilos nessa existência, porque nós vamos ter outras, para que a gente possa progredir. E aí os espíritos falam que aquele que pensa assim, ele não acredita que ele vai progredir depois. Ele não está acreditando em nada. Porque se ele tivesse aquela ideia do inferno, olha, se eu não melhorar agora, eu vou para o inferno. Mas, na verdade, ele nem acredita nisso, porque a razão não nos deixa acreditar. Olha, se nós acreditamos que Deus, como Jesus veio nos ensinar, é um Pai de amor, de misericórdia, como que Ele iria nos condenar eternamente a essa situação de suplício, a esse inferno? Então, a razão nos deixa concluir que esse inferno não pode existir. Então, ele fala, olha,
aquele que pensa, vou deixar para depois, na verdade, ele não está acreditando em nada, ele não está com medo do que vai acontecer depois. Ele simplesmente não está tendo vontade de se melhorar. E aí diz assim, que se a gente tivesse só meios racionais para entender a nossa vida, para entender o que nós vamos conquistar agora e nos garantir uma situação depois, não existia tantas pessoas que não acreditam em nada. Mas que quando nós chegarmos na erraticidade, quando nós voltarmos para a nossa verdadeira casa, para a nossa verdadeira pátria, nós vamos pensar de forma diferente. Porque lá nós vamos ter uma visão geral da nossa vida. Nós vamos analisar aquilo que nós já conquistamos, vamos analisar aquilo que nós precisamos conquistar. Muitas pessoas acreditam que lá existe um tribunal, que eles vão estar lá dizendo, olha, vai acontecer isso ou vai acontecer aquilo. Não, o tribunal é da nossa consciência. Nós mesmos é que vamos analisar a nossa vida, a nossa situação, o que nós deveríamos fazer e não fizemos, o que nós programamos na nossa reencarnação e chegamos aqui, porque nós temos a bênção do esquecimento, nós não quisemos trabalhar para que pudéssemos evoluir. Porque nós sabemos, sim, que não é por acaso que a gente está aqui. Nós estamos aqui para crescermos enquanto espíritos imortais que somos. Então, nós não viemos aqui a passeio, não estamos aqui para viver apenas as alegrias. Nós estamos aqui para vivenciar as experiências que nós precisamos, que nós programamos da erraticidade e que são elas, às vezes difíceis, mas é que vai nos levar a esse crescimento, a essa evolução espiritual que nós tanto precisamos. E aí ele diz, olha, quando a gente chega de lá, a gente vai verificar que fez cálculo errado, que não era assim, que se eu não tivesse vontade, eu podia cruzar os braços e deixar para depois. Mas, na verdade, eu teria que cumprir a minha programação, que não é de estar inertes, é de evoluir, é de crescer, é de aprender a amar. Esse é o nosso maior desafio, aprender a amar. Porque é através desse amor que nós vamos desenvolver, que nós vamos crescer e que nós vamos conquistar aquilo que nós viemos para conquistar. E aí ele diz assim, os espíritos, né, dizem, por isso que existe tanta desigualdade aqui. Nós falamos, estamos todos no mesmo planeta de provas e expiações. Mas uns estão mais adiantados, outros estão mais atrasados, outros estão ali num meio, né, intermediário. Então, existe aí uma diversidade muito grande de conhecimentos, diversidade de ações, de vivência, de amor. Então, nós temos uma diversidade muito grande. Por quê? Por causa da nossa pouca vontade de crescer. Então, ele fala que, assim, com as nossas experiências, é que nós vamos nos adiantar. E isso vai acontecer paulatinamente, pouco a pouco. E vai depender de cada um de nós. Então, quando nós entendermos que nós somos os arquitetos do nosso destino, que nós é que vamos definir a nossa evolução ou não, aí nós vamos começar a verificar que realmente o momento é agora. É nessa existência que nós temos que tentar conquistar o máximo possível de valores que vão nos engrandecer.
Eu gostaria de saber se alguém quer completar, se alguém quer perguntar. Não? Bom, então, vamos ver aí a complementação que Kardec faz dessa questão. Ele diz assim: o homem que ocupa uma posição má deseja trocá-la o mais depressa possível. Esse homem de consciência, né? Aquele que tem a consciência, aquele que sabe que está aqui para crescer, para evoluir, para se tornar uma pessoa melhor, ele vai querer sair dessa situação ruim que às vezes ele se encontra. Aquele que se acha persuadido de que as tribulações da vida terrena são consequência de suas imperfeições, procurará garantir para si uma nova existência menos penosa. E essa ideia o desviará mais depressa da senda do mal do que do fogo eterno em que não acredita. Então, Kardec complementa, né, dizendo que quando nós entendermos que as tribulações da vida, que as dificuldades que nós estamos passando, todas as vicissitudes que nós estamos vivendo, são experiências necessárias ao nosso crescimento. Cada um de nós temos a nossa carga de prazeres ou de dificuldades, que foram já conquistadas. É aquela história que a gente ouve todo dia: planta e colhe. Então, quando nós fazemos algo, nós nunca fazemos nada para ninguém. A gente só faz para a gente mesmo. Se a gente faz o bem, a gente faz para a gente. Se a gente faz o mal, também para a gente. Pois não. Rosália, eu gostaria de sanar uma dúvida que eu tenho. Eu conheci uma garota que ela teve uma AVC dentro do ventre da mãe. E ela viveu durante 17 anos. Nesses 17 anos, ela não falava, ela não andava, mas ela era muito nervosa. Às vezes a pessoa ia dar alimento para ela, ela batia, sabe? E chorava. A gente via que ela tinha vontade de falar alguma coisa e não conseguia. Um espírito nessa situação, ele consegue evoluir? Sim. O que o Espiritismo fala a respeito? Por que ele não consegue fazer nada, nem de bem nem de mal, só vegetou durante aquele período? Na verdade, ele não só vegetou, porque ali, enquanto espírito encarnado, ele estava numa situação em que ele não podia se manifestar. Mas no momento do sono, no momento em que ele conseguia desvencilhar da matéria, ele ia ver a sua situação. E, na maioria das vezes, quando isso acontece, o próprio espírito pediu para vir naquela situação para que ele pudesse vivenciar uma experiência dolorosa e, através dessa experiência difícil, ele conseguia evoluir. Às vezes, acontece o que a gente fala de reencarnação kármica. O espírito, ele vai passando por dificuldades, fazendo muita maldade, aí ele chega num ponto que ele não pode mais fazer. Aí ele é submetido, os espíritos, seus amigos, estão vendo que ele está lá na retaguarda, que ele não caminha, pedem para que a espiritualidade lhes conceda uma reencarnação assim. E aí eles têm essa reencarnação. Mas o objetivo é, sim, progredir. Porque o espírito, por mais que ele esteja ali, no caso, como você falou, que era alguém que era muito nervosa, é sinal de um espírito que não tem muita evolução. Porque os espíritos mais evoluídos são calmos, são tranquilos, são mais equilibrados.
E a gente pode ver crianças, às vezes, que não têm nenhuma manifestação e que são dóceis. Então, isso denota o nervo, o ódio, denota espírito que ainda não evoluiu. Mas, naquela situação que ele se vê ali, ele evolui sim. E às vezes, né, Rosália, ele veio tolhido de algumas faculdades, porque essas faculdades, talvez, que ele veio tolhido, é as que ele sucumbiu numa existência pretérita, né? Exatamente. E ele veio justamente já tolhido nessa para não tornar a errar novamente. Exatamente. Então, foi naquilo em que ele, infelizmente, não conseguiu desenvolver numa outra existência, através da maldade que ele fez, então ele vem daquela forma e às vezes ele próprio pede para vir. Então, assim, a gente tem várias histórias, né, de pessoas que viveram ou que vivem uma existência muito difícil, sem conseguir se manifestar, sem conseguir, às vezes, andar, sem conseguir ter sentimentos, porque eles foram, em outras existências, a questão do plantio, né? Em outras existências, eles utilizaram mal aquela situação, então eles vêm para resgatar. E muitas vezes ele mesmo pede. E ele cresce, e ele evolui. Inclusive, tem uma questão aqui que vai fazer a referência sobre essa questão do espírito com o corpo. Alguém gostaria de fazer mais alguma colocação? Não. falar nem nada? Tem. Tem. E muitas vezes a pessoa num estado que a gente chama, entre aspas, vegetativo, ele consegue crescer muito, porque não só aquela situação em que ele se vê ali tolhido de fazer aquilo que ele quer, que ele precisava fazer, mas também o espírito vai estar numa condição de avaliar a sua situação, de buscar os valores de que ele está precisando, às vezes da paciência, do perdão, sem que ele possa manifestar. Eu li certa vez um livro que eu achei muito interessante, que falava do coma. Ele não é um livro espírita, mas ele fala que quando a pessoa está num processo de coma, ele, às vezes, ele consegue evoluir muito naquela situação. Ele consegue se melhorar. Às vezes, a pessoa, no caso desse livro que eu li, a pessoa volta. E, quando ele volta do coma, é uma pessoa totalmente diferente. E nós sabemos que, através da doutrina espírita, também, que o espírito, quando ele está em coma, ou quando ele está assim, tolhido de manifestar por uma doença, o espírito, que é ele, né? Realmente, vamos lembrar sempre que nós somos o espírito. O corpo, que é aquele instrumento ali, ele não tem como manifestar, mas o espírito tem. O espírito participa, às vezes, de assembleias, ele aprende. Quando ora por ele ali, ele assimila. Quando alguém conversa, ele está percebendo. Ele só não consegue manifestar. Rosália, porque eu te falo por causa da minha irmã. Porque minha irmã era uma pessoa tão calma, tão tranquila, uma pessoa de exemplo. Verdade, eu conheço. Como esposa, como mãe, como irmã. Uhum. Era uma pessoa de exemplo para nós. E tem 7 anos que ela está numa cama. E ali a gente vê, ela não manifesta nada. Mas a gente fica pensando, será que está sofrendo? Será que ela está sentindo que ela está sofrendo por alguma falta dela? Ou esse sofrimento dela, essa passagem que ela está tendo, é para nós da família melhorar? Olha, eu acho que pode ser uma coisa e ser outra também. Porque cada caso é um caso. Cada pessoa tem a sua história de vida. E, às vezes, eu a conheço, trabalhei muito tempo junto com ela,
é uma pessoa muito correta, uma pessoa coerente, uma pessoa muito boa. E, possivelmente, ela tenha pedido para passar por essa situação, para ela conseguir adquirir alguma virtude que ela precisava, que às vezes nós não sabemos. Mas também pode ser que a família, aqueles que estão ali mais próximos, precisava de um chamamento, alguma coisa nesse sentido. E aí ela está ali, naquela situação. Com certeza ela está evoluindo, ela não vai ficar ali parada. E como ela não está manifestando, o ser que é ela está. Então, ela vai evoluir. E vai servir também para que a família, os filhos, tenha uma visão diferente daquela situação. Eu falo isso, a minha mãe ficou 9 meses e 9 dias em estado vegetativo. Ela sempre foi uma pessoa muito séria. Ela não conseguia transmitir nada, mas sempre que, depois que ela estava ali, sempre que você conversava com ela, chegava perto dela, ela estava sorrindo. Então, ela não falava, tudo, mas ela sorria. Então, a gente percebeu que, para ela, ali não foi um sofrimento. Foi para nós, que nos ensinou demais. Mas, para ela, eu acho que não. Eu acho que ela ficou mais feliz ali, enquanto ela estava naquela situação, do que antes. E eu acho que nos levou a refletir muito sobre a vida. Não é fácil quando você vê alguém que você ama numa situação daquela e que você não sabe o que faz. E eu sempre falo, eu nunca orei o Pai Nosso com tanta convicção, com tanta fé, e nunca tive a oportunidade de fazer um pedido a Deus: seja feita a vossa vontade, assim, na terra como no céu. Faz a sua vontade nela. Porque quando a pessoa está passando por uma situação, só Deus sabe o que ela precisa, o que ela merece e o que vai acontecer. Então, que seja feita a vontade de Deus. Então, acho que é o que mais nós temos que refletir e pensar nisso. Rosália, Oi. Só avisar, quem quiser fazer pergunta, só levantar a mão, que a Rosália avisa, e a gente leva o microfone. Está vendo? Nós estamos chiques de microfone, né? Então, vamos falar no microfone, né? Bom, então, continuando, nós vamos ver a questão 196. Kardec pergunta aos espíritos superiores: não podendo os espíritos aperfeiçoar-se a não ser por meio das tribulações da existência corpórea, segue-se que a vida material seja uma espécie de crisol ou de depurador, por onde tem que passar todos os seres do mundo espírita para alcançarem a perfeição? Assim, Kardec, ele é tão sábio, tão perspicaz, que ele faz uma pergunta, depois ele faz uma outra para ir esclarecendo aquilo que a gente quer saber. Ele fala: olha, a gente sabe que vai ser só aqui, só através da reencarnação, que a gente vai conseguir evoluir. Então, ele fala, a gente não vai poder aperfeiçoar a não ser por meio das tribulações da vida corpórea. Então, se a gente não pode evoluir, então o nosso corpo é um tipo de crisol. Crisol em laboratório, né, quem trabalha com laboratório sabe que é um recipiente que coloca uma substância lá dentro para que ela seja aquecida em uma temperatura muito alta para se depurar. E aqui ele fala que, não, será que o corpo, então, é esse depurador? Todos nós, então, temos que passar pela vida espírita para aperfeiçoar? E aí, os espíritos respondem que sim.
Todos nós temos que passar dessa vida espírita na reencarnação, temos que passar pelo corpo físico. Sim, é exatamente isso. Eles se melhoram nessas provas. Então, nós, espírito imortal, nós nos melhoramos, nós crescemos, nós evoluímos através das provas que nós vivenciamos na carne, no corpo físico. Olha, eles melhoram nessas provas, evitando o mal e praticando o bem. Porém, somente ao cabo de mais ou menos longo tempo, conforme os esforços que empreguem, somente após muitas encarnações ou depurações sucessivas, atinge a finalidade que se tendem. Então, essa finalidade que nós tendemos, que nós íamos buscar. Então, só depois de muito tempo. Então, é através do corpo. Então, o corpo realmente é esse instrumento que é utilizado por nós para que nós possamos manifestar, para que nós possamos buscar essa evolução que nós precisamos. O nosso filósofo espírita, Herculano Pires, ele dizia assim, que as nossas dificuldades, a nossa esperança no nosso crescimento está não na nossa fraqueza, mas na potencialidade do nosso espírito. E que essa potencialidade, ela só vai conquistar um apogeu através do fogo das experiências corpóreas. Então, ele usa esse termo fogo para dizer que são as dificuldades, que através das dificuldades bem vividas é que nós vamos conseguir evoluir. Porque não adianta também nós passarmos por dificuldades, mas sempre reclamando, sempre blasfemando, sempre querendo que o outro passe pela situação que nós estamos passando, desejando o mal ao outro. Então, quando nós entendemos que tudo que nós estamos passando é porque nós definimos através das nossas ações, das nossas atitudes anteriores. Se não está, como diz o Evangelho, a causa no momento presente, nós podemos buscar em vidas anteriores. Mas ninguém passa por aquilo que o outro fez. Ele passa pelo que ele realmente fez. Então, nós somos os artífices da nossa vida. Somos nós que praticamos o bem ou o mal e recebemos. E então nós não precisamos e não podemos culpar ninguém pelas nossas dificuldades, pelos nossos problemas. Porque nós gostamos muito de terceirizar as culpas, né? Ah, mas eu estou passando por isso porque o fulano fez isso comigo. Não. Nós estamos passando porque nós buscamos aquela situação. De uma forma ou de outra, nós buscamos. Isso. Às vezes, aquela pessoa foi o instrumento que a gente precisava para passar aquela dificuldade. Alguém gostaria de acrescentar alguma coisa nessa questão? Sempre, mas vamos lembrar que quando alguém fala assim, que às vezes me chama para fazer alguma palestra, e fala assim, professora Rosália, e eu fico muito preocupada, porque eu não sou professora de espiritismo, fui professora de matemática. Espiritismo não existe mestre. Todos nós somos aprendizes, todos nós somos alunos, viu? E estamos aqui para aprender juntos. Isso, o próprio Kardec codificou a doutrina, né? Fez toda a codificação fundamentada
na experiência, na sabedoria dos espíritos superiores. Bom, então, vamos para a questão 196A. Ele perguntou, olha, então, se a gente precisa do corpo, né, para a gente melhorar, aí disse que sim, e que só depois de várias encarnações é que nós vamos nos depurando. Aí ele pergunta, é o corpo que influi sobre o espírito para que este se melhore, ou o espírito que influi sobre o corpo? É o que você estava falando da moça que teve o problema e que viveu muitos anos em condição sem poder se manifestar. Então, aqui vai trazer a resposta. Ele pergunta se é o corpo que influi sobre o espírito ou é o espírito que influi sobre o corpo. E aí os espíritos respondem, teu espírito é tudo. Teu corpo é simples veste que apodrece. Eis tudo. Então, na verdade, nós somos espírito, nós é que estamos nesse processo evolutivo. O corpo é apenas um instrumento que nós utilizamos para a manifestação nossa, do nosso espírito. Por isso que nós temos o corpo que nós precisamos. Porque, às vezes, nós reclamamos, né? A gente tem mania de reclamar de tudo. Ah, mas eu tenho isso que eu não gosto, tenho isso que eu não gosto. Tanta gente, né, que fica tão preocupada e que faz tantas cirurgias para ficar melhor, para ficar do jeito que ele pensava. Mas aquele corpo é o que ele precisa. É aquela manifestação. Nós passamos pela prova da beleza, da feiura, da riqueza, da pobreza, da inteligência, da idiotice. Nós passamos por todas elas. Então, o que nós precisamos fazer é nos aceitar e lutar para sermos cada dia melhores. A aparência física, o exterior, o corpo, representa muito pouco. O que nos representa, o que nos faz crescer, evoluir, somos nós mesmos, as nossas atitudes enquanto espíritos que somos. Isso, serve só para o espírito se manifestar e evoluir. É. Na verdade, o espírito, sim. Ele é ainda o espírito vaidoso. Ah, ela perguntou... Você não quer levar lá para ela? É. Ela está perguntando se... O nosso corpo serve só para o espírito evoluir? Isso. E esse corpo nosso, que a gente exige tanta beleza, tanta coisa, é o espírito que exige? Que ele quer que a gente... É o nosso espírito que ainda é vaidoso, que ainda é egoísta, que ainda é orgulhoso. Então, aí, aquele corpo, o nosso corpo, é esse instrumento para a evolução do espírito. Agora, aquelas características, aquelas manifestações, que às vezes nós até achamos que não são muito boas, é o nosso espírito. As pessoas têm mania de dizer assim, eu tive essa atitude, às vezes é uma atitude muito negativa, né? Mas a carne é fraca. Não, não é a carne que é fraca. A carne, o espírito é que define tudo. A carne, ela é apenas, esse corpo, o que serve de manifestação do espírito. Então, quando nós falamos, a carne é fraca, não, é o nosso espírito que ainda é fraco. Porque nós temos ainda muito em nós, porque quando Jesus disse que nós devíamos amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo, se nós começarmos a analisar, nós vamos ver que, às vezes, nós até queremos amar a Deus.
Nós estamos ligados a Ele, queremos e amamos a nós mesmos, mas nós esquecemos do próximo. Então, aí é o que manifesta ainda o nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa prepotência, porque nós pensamos, olha, mas eu estou na casa espírita, eu estou orando, eu estou fazendo isso, eu estou buscando a Deus. Alguns até buscam estar isolado para estar mais em contato com Deus. E aí ele pensa nele mesmo, mas ele esquece do próximo. Inclusive, tem uma questão, aqui 657, se não me engano, que fala dessa situação da pessoa que, às vezes, foge para um lugar, se isola, ele fica sozinho, para ele conseguir ter esse contato com Deus melhor e se melhorar. Mas, segundo os espíritos superiores, isso não tem nenhum benefício. Por quê? Ele pode até se aproximar de Deus, ele pode até se melhorar, mas e o próximo? Que a gente cresce na relação com o outro. Porque nós estamos aqui para auxiliar uns aos outros. Então, se nós não conseguimos conviver, né, até o Chico dizia, né, difícil não é viver, é conviver. E conviver é uma necessidade que nós temos, porque é na convivência que a gente se melhora e melhora o outro. Rosália, aproveitando o gancho, né, da discussão, você acha que a nossa sociedade hoje, como espírito, a gente vem evoluindo? Porque o que a gente observa? Eu falo assim até por inquisito a mim, a gente é muito imediatista. Pensando nessa questão da vaidade, a gente vê que o ser humano ele caminha, o tanto que aumentou os centros de estética, os procedimentos estéticos, a busca por um corpo perfeito. Eu vejo que não só os seres humanos, eu me incluo, a gente busca numa aparência perfeita. Será que nós, como espíritos, estamos nessa sociedade de hoje, que eu falo que é muito imediatista, a gente realmente está evoluindo como espírito? Porque a gente quer tudo agora. Tudo para agora, um corpo perfeito. E será que o meu espírito, eu estou preparando ele para ele se tornar perfeito? Eu me preocupo muito com isso, sabe? Pode. Então, pessoal, a pergunta dela é muito pertinente, porque que realmente o que a gente vê é isso que está acontecendo, né? As pessoas tentando se melhorar esteticamente e usando muito dinheiro para que isso aconteça, né? Em detrimento da evolução espiritual. Mas é porque as pessoas não estão sabendo temperar. Porque o cuidado com o corpo porque o cuidado com o corpo também é importante. Tem um ditado que chama acho que em latim chama assim, mens sane corpore sane, ou seja, mente sã, corpo são. Então, o dia que a gente conseguir equilibrar, né, o cuidado com o corpo, exercícios físicos, se você não está se sentindo bem olhando no espelho, por que não, se você tem condições, por que não fazer um trabalho estético, né? O Divaldo pintava cabelo, o Chico Xavier usava peruca. Aí um dia perguntaram para o Chico assim, Chico, você é o exemplo da caridade, do amor, combate o orgulho, a vaidade, por que você usa peruca? Aí ele respondeu assim, porque ninguém é obrigado a tolerar a feiura da gente. Porque às vezes a pessoa ia no local, ao invés de se preocupar com as ações que ele estava fazendo, com as mensagens, não, preocupava com a careca dele e com a cabeça dele, que era desse tamanho. Então, a gente tem que aprender a equilibrar as coisas, né? Sempre equilibrando, né? Cuidar do corpo, mas cuidar também do espírito. Porque se você não cuidar do corpo, como que vai manifestar perfeitamente o espírito, né? Quando a pessoa vem num tolimento do corpo, é por necessidade evolutiva. Ele tolhe o corpo porque a inteligência é muito grande, às vezes, e ele vem se perdendo ao longo das encarnações. Ele vem errando por causa da inteligência. O que ele faz? Vem tolhido no corpo, para que a dor venha lhe fazer
com que ele se transforma moralmente. Isso, eu acho que Deixa o Zé eu Lúcio colaborar. respondeu muito bem. E eu acho que é assim, nós temos que ter o equilíbrio, nem de mais, nem de menos. Deixa eu Pode só continuar. complementar. O Zé Lúcio Isso. respondeu muito bem, mas ele Pois é. esqueceu de um ponto que ela fez a pergunta. Será que nós estamos evoluindo? Eu acho que essa é a palavra-chave da pergunta dela. Ah, Só para complementar essa parte, depende do ponto de referência. Eu acho que aqui todo mundo já observou a lua cheia. Quando ela está no horizonte, ela está gigante. Quando ela sobe, parece que ela encolheu. Por que isso acontece? Porque quando ela está no horizonte, nós temos a referência do horizonte. Então ela parece ser maior por causa do ponto de referência. Quando ela está aqui em cima, no nada, a gente não tem referência. Então ela parece menor, mas ela é do mesmo tamanho. Para que a gente possa falar assim, será que nós evoluímos? Eu tenho que pegar um ponto ou vários pontos de referência. Você pegou um. Você pegou a vaidade, o materialismo, o imediatismo, né? Beleza, mas se a gente for observar, por exemplo, um assunto muito chato, mas que cabe aqui nessa análise. As guerras, vamos para a Segunda Guerra Mundial. Os países passavam sobre as cidades, vomitando bombas, detonando tudo, não queria saber quem estava embaixo. Hoje, eles fazem isso, mas quase cirurgicamente. O míssil cai ali no meio de vários prédios e acerta só um. Ainda está destruindo? Tá, mas já houve uma evolução. Passa soltando um panfleto, olha, vocês têm 20 minutos para sair que a gente vai bombardear. Já houve uma evolução, né? Se a gente for observar, por exemplo, quando acontece uma catástrofe, as pessoas se mobilizam e colaboram e fazem doações, coisa que não acontecia antes. Então, se a gente for pegar esses pontos de vista, nós evoluímos muito. Agora, da mesma maneira que hoje tem uma sociedade imediatista, uma sociedade extremamente vaidosa, quando nós falamos da sociedade, é porque pegamos todo mundo e botamos dentro do mesmo saco. Mas não é todo mundo. Tem muita gente que já superou isso. Tem muita gente que já não liga mais para isso. Só que elas não aparecem muito, por quê? Porque elas não se destacam. E essa é a característica do mundo de provas e expiações. É uma faixa muito larga, de diferentes graus evolutivos, de diferentes tipos de pessoas, de diferentes modos de pensar de espíritos, coexistindo no mesmo orbe, entendeu? Então, assim, na verdade, nós evoluímos muito. Moralmente, nem tanto se tivermos a comparação com quanto nós evoluímos tecnologicamente. Mas se a gente for falar socialmente, por exemplo, nós evoluímos bastante. Então, depende do ponto de referência. isso, e eu ia completar, porque Emmanuel, né, diz que a nossa evolução ele equipara um pássaro que precisa das duas asas, o intelectual e o moral. E esse lado intelectual, nós evoluímos muito. A tecnologia hoje, assim, se a gente pensar em 30 anos atrás, mudou demais. Então, houve uma evolução muito grande. Até com relação, por exemplo, às estéticas e tudo mais. O moral, ele não evoluiu tanto. Mas, de alguma forma, foi o que o Carvalho disse ali, houve uma melhora. Porque nós já temos mais compaixão dos outros. Você pode ver que, até algum tempo atrás, não existia essas campanhas humanitárias. Agora existe. É porque o bem, ele é tímido. Ele não aparece. E o mal, não. Ele é bem audacioso. Ele aparece muito. Agora, com relação à questão da estética, aquela pessoa que ele faz ali para ele estar bem, mas que não é uma obsessão, está normal. A gente pode ver pela evolução da humanidade. Nós, lá no começo, quando éramos primitivos, nós éramos muito mais feios do que hoje. Então, o nosso espírito, nós espíritos, estamos evoluindo e o corpo que vai nos manifestar também está evoluindo. Então, não é algo assim ruim a gente procurar estar bem.
mas não significa que isso tem que ser o objetivo central da vida. Então, é o equilíbrio. É com o equilíbrio que a gente evolui mais. Rosália, Oi. só estudar desse jeito. Um fala, aí a gente lembra de Lembra outra coisa. Agora né? o Zé levanta o dedo ali que quer responder. Eu lembrei de uma pergunta que fizeram para o Chico no Pinga Fogo. Lembrando que era a década de 1970, né? E perguntaram para ele se era lícito fazer cirurgia plástica. Lembrando que esse procedimento, essa técnica, estava assim, bem no começo ainda em relação ao que é hoje. E ele falou: meu filho, depende da intenção. Se você tem algo no seu corpo que te incomoda, que te torna infeliz, não tem mal nenhum você melhorar isso. Se Deus permitiu para o nosso uso. E isso é interessante. Tudo que existe, tem gente que fala assim, não, porque isso aqui é pecaminoso, aquilo ali é ruim, aquilo lá é do demônio. Não. Se Deus fez, é para o nosso bem. O problema é que nós não sabemos usar. A maconha está aí. Né? A maconha está aí. Uns vão lá, pega a cannabis, extrai o carabidinol, faz um medicamento para doenças severas. Outro vai lá, seca, enrola, fuma e se entrega como alucinógeno. Então depende do entendimento, do grau evolutivo. O problema não é você fazer, o problema é como você faz, para que você faz. Uma coisa é você ir numa clínica de estética e fazer procedimentos para que você se sinta bem. Fazer procedimentos para que o seu marido, o seu namorado, o seu noivo te veja com bons olhos. Isso é uma coisa. Outra coisa é você ir lá e dar aquele grau no corpo para seduzir, para usar o corpo como objeto sexual. Existe uma diferença gigantesca entre uma coisa e outra. E é como o Chico falou, ninguém é obrigado a aguentar a feiura da gente. Então, é lícito, é útil a gente fazer essas melhorias. O problema é quando você se entrega àquilo. E aí você passa a ser escravo daquilo, escravo do corpo, e vende o rim para poder fazer um procedimento. Aí já descambou para o outro lado. Carvalho, lá atrás, ela aqui, ó. Só um minutinho que ele vai levar o microfone para você. Eu acho que assim, está enriquecendo muito o nosso estudo esses debates, porque aí a gente vai, né, entendendo melhor. Pois não, pode falar. E assim, esse cuidado com o corpo influencia no que no espírito? Influencia na evolução? Como esse cuidado com o corpo vai influenciar o espírito? Olha, o cuidado com o corpo, ele é fundamental. Nós precisamos de ter a higiene do corpo, nós precisamos cuidar da nossa saúde, porque como ele é um instrumento do espírito, ele precisa estar bem, para que o espírito possa se manifestar bem nele. Agora, a questão da estética, daquilo que você vai fazer, é o que o Carvalho disse, que vai depender da intenção. Mas agora, o cuidar do corpo, ele é fundamental, porque vamos supor, se eu não me cuido e eu começo a ter um problema de saúde, não vou me cuidar, eu não vou, o meu corpo, né, não está sendo cuidado, o meu espírito, o espírito, não vou como manifestar nele de uma forma eficiente. Então, a gente tem que ter o cuidado, sim, com o corpo. Vamos? O corpo é a morada do espírito, então ele tem que ser bem cuidado. Tem que ser bem cuidado. Que o espírito seja bem recebido. Porque o espírito só vai se manifestar ali através dele, né? Kardec faz uma conclusão muito interessante dessa questão. Ele fala, o suco da vide, o suco lá da videira, o suco que a gente tem lá, o suco de uva, né? Nos oferece um símile material dos diferentes graus de depuração da alma. Então, esse suco, a formação, extrair ali algo do suco, pode ser uma comparação interessante que ele faz com a depuração nossa, enquanto espírito. Olha, ele contém um licor que se chama espírito ou álcool. Está fazendo uma comparação. Então, lá, tirou lá só aquele suco lá da uva, tirou lá, espremeu a uva,
aí ela tem o álcool, que seria a parte de pureza dela. Ou, no nosso caso, nós estaríamos ali naquela situação de suco também, né? E aí o espírito, nós vamos depurando. Olha, mas enfraquecido, então lá está ele, contém esse licor, que se chama espírito álcool, mas enfraquecido por uma imensidade de matérias estranhas que lhes altera a essência. Essa só chega à pureza absoluta depois de múltiplas destilações, em cada uma das quais se despoja de algumas impurezas. O corpo é o alambique em que a alma tem que entrar para se purificar. As matérias estranhas se assemelham ao perispírito, que também se depura, à medida que o espírito se aproxima da perfeição. Então, nós vamos ver, essa comparação é muito interessante, porque ela está mostrando que através da depuração é que nós vamos chegar a essa eficiência, a essa perfeição. Então, nós, enquanto espírito, é como se nós estivéssemos ali, nesse alambique, que é o corpo, que vai ser trabalhado, depurado, como diz Herculano Pires, vai ser aquecido no fogo, que é das nossas dificuldades, das nossas escolhas. E, a partir dali, é que nós vamos melhorando. E, cada vez, não é de uma vez, ninguém vem aqui numa encarnação só e se depura. Então, através de várias e várias encarnações, nós vamos melhorando. Em cada uma, nós vamos melhorando um pouquinho, né? Graças a Deus, nós não retroagimos. Nós não voltamos. Agora, a gente pode ficar estacionário. Se a gente não fizer nada, nós podemos perder uma existência. Mas voltar, não. E o objetivo é progredir, é evoluir. Então, é através desse fogo das experiências que nós passamos, é que nós vamos depurando. E um dia nós vamos chegar a esse espírito puro. Muito importante nós lembrarmos disso. Um dia nós seremos espíritos puros. Um dia nós seremos bons. Um dia nós não teremos dores, dificuldades, ansiedades, nada mais. Nós vamos estar ao lado do Pai, vivendo as beatitudes da vida. Está na hora? Já passou da hora, então desculpa. Olha, eu fiquei muito feliz hoje com as colocações, muito feliz por vocês estarem aqui. Não nos deixe sós, vem estudar com a gente, viu? Que Jesus nos abençoe e que nós vamos cada dia aprendendo um pouquinho mais juntos, tá? Boa noite. Então, vamos fazer nossa oração de encerramento. Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, nesse estudo, buscando aprendizado, buscando nossa melhoria. Agradecer pela vida. Agradecemos, Senhor, pela nossa casa, pelo nosso alimento, pela nossa família. E pedimos proteção a toda a humanidade, a todos que estão passando por conflitos, por dores, por guerras. Abençoe, Senhor, toda a humanidade. Estamos sedentos de Ti, da Tua misericórdia, do Teu amor imenso por todos nós. Abençoe, Senhor, para que possamos continuar com o nosso propósito de estudo, de melhora, e que Jesus abençoe e possamos, a cada novo dia, buscar essa essência divina que existe dentro de cada um de nós, para nos fortalecer, para nos renovar a nossa fé e que possamos sempre manter acesa essa chama da fé em nossos corações. Que Jesus nos ilumine, nos proteja e nos abençoe. Que assim seja. E lembrando a fila do tratamento e do passe.
A do passe pode fazer ao lado da parede, o tratamento aqui ao lado do palco.